Transforme a sua empresa com a Bysoft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muito bem-vindos aí ao nosso segundo webinar, falando sobre soluções Autodesk, né? Primeiramente, quero falar aqui da Bysoft. Daniel, você consegue colocar minha tela, por gentileza? Já pode? Isso, muito obrigado. Pessoal, então, nosso tema de hoje, primeiramente, queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. É uma satisfação imensa nossa de poder levar essas informações novas aos nossos clientes, a futuros clientes, e quem também está querendo conhecer um pouco mais aí das tecnologias, né? Então, nós aqui da Bysoft, nós trabalhamos aí com soluções na área de arquitetura, engenharia e construção, dentre outras tecnologias, né? A Bysoft já tem uma parceria muito sólida aí com empresas renomadas do setor, desde Autodesk, Microsoft, Adobe, Trend Micro, e com essas soluções nós entregamos diversas tecnologias aí para os nossos clientes, desde segurança de dados, que é algo que a gente vai falar muito hoje, né? Segurança, colaboração e assim por diante. Bem, primeiramente, então, meu nome é Wellington Zanotto e eu sou especialista de soluções aqui na Bysoft e eu trabalho aí há 22 anos com soluções Autodesk. Nos últimos 18 tenho trabalhado muito na área de consultoria. A minha experiência aí vai desde a área de manufatura, gestão de dados, soluções BIM e também desenvolvimento de software. E nossa discussão aqui hoje, pessoal, ela é bastante centrada aí no Autodesk Docs. E o Autodesk Docs, ele é uma ferramenta crucial dentro de uma para a gente poder fazer uma gestão aí eficiente dos dados de projeto, né? Então, a gente sabe hoje o quanto a informação ela é importante dentro de um projeto, ela é um dos bens aí mais preciosos dentro de um projeto, né? Os dados, as informações que nós armazenamos. E a forma como a gente gerencia isso, como que nós acessamos, ela tem um impacto muito grande aí, tanto no sucesso ou no fracasso de um projeto. Então, a ideia do Autodesk Docs que eu quero trazer hoje para vocês é isso: é como que a gente consegue superar esses desafios comuns de gestão de dados e também desafios esses como desorganização, dificuldade de acesso às informações e principalmente assim uma falta de transparência nos processos, né, e a colaboração entre as equipes. Então, a ideia aqui hoje é mostrar um pouquinho dessas soluções para vocês e o contexto, como que vocês podem ter acesso. Perfeito? Então, alguns recadinhos que eu vou deixar aqui para vocês. Nós temos aí no nosso chat, vocês podem fazer perguntas, podem deixar aí as dúvidas de vocês, que no final a nossa ideia aqui é responder, de preferência, todas elas. Fiquem à vontade com as perguntas, seja o funcionamento da solução, seja como que vocês podem adquirir, ou até mesmo como vocês podem ingressar dentro desse mundo aqui de gestão de dados. Perfeito? Então fiquem à vontade aí em lançar as informações. Meu colega Daniel está aqui acompanhando todo o nosso backstage aí. Perfeito, gente? Legal. Então vamos só contextualizar um pouco por que nós falamos aí de colaboração, por que ela é tão importante. Então, o principal ponto aqui que a gente fala é o uso aí da metodologia BIM, né? Muito importante a gente entender um pouco mais o que é essa metodologia, né? Mas basicamente, então, a metodologia BIM, a sigla é a modelagem da informação da construção, e essa metodologia, ela abrange um conjunto de tecnologias, processos e políticas, e ela permite que múltiplos interessados colaborem dentro de uma construção virtual, né? Ou seja, a gente vai poder colaborar com informações dentro de todo o ciclo de vida aí dentro do ciclo do projeto, né? Então, além de uma sigla, né, não é somente uma sigla, BIM, muitas pessoas perguntam se BIM é um software, BIM é um processo, é uma ferramenta específica, né? Então, eu deixo claro aqui que o BIM é uma metodologia, e essa metodologia ela vai transformar esses modelos digitais
em uma maneira que ele consiga representar a construção virtual, né? Ou seja, dados aí como, por exemplo, dimensões, características de localização, de uso daquele empreendimento. Então, tudo isso está dentro do BIM, né? São informações que nós modelamos e quando fazemos o uso dessa informação, nós podemos fazer algumas atividades, por exemplo, criação de um orçamento com maior precisão, controle e gestão de custos, de cronogramas. Então, o BIM ele é bastante abrangente. E para isso, para que tudo isso se torne realidade, é muito importante a gente ter uma coisa crucial dentro desse conceito, que é um ambiente comum de dados. Então, no nosso primeiro evento, a gente falou um pouco mais aí dos impactos e outros problemas do ambiente comum de dados, mas aqui só para colocarmos todos aí na mesma página, o ambiente comum de dados, ou a sigla CDE, ele é importante porque ele forma um espaço central, um espaço comum aonde o fluxo das informações é gerenciado, né? Então, o ambiente esse ambiente comum de dados, ele vai permitir que todos tenham sempre o mesmo caminho, o mesmo fluxo de informação e tenham sempre a última versão, o acesso à última versão, acesso a apenas aquilo que eles têm realmente direito de acesso, né? Então, a gente tem um controle muito grande. Então, baseado em todo esse contexto de CDE, a gente vai falar mais especificamente do Docs. Então, entrando aqui agora dentro desse pilar da metodologia BIM, que é a colaboração, eu vou contextualizar apenas essa importância da... Só passar aqui esse slide. Então, quando a gente tem uma metodologia, só para todos entenderem, um modo aí tradicional de colaboração de dados, nós vamos ter, por exemplo, as informações de forma fragmentada. Se a gente olhar nessa imagem, nós temos muitos envolvidos dentro de um projeto, mas esses envolvidos, eles não estão trabalhando de forma sincronizada ou de maneira centralizada. A gente pode notar múltiplos fragmentos de informações aqui representados por essas pastas, e a comunicação ele é feito de modo paralelo, né? Então você tem pessoas conversando de maneira atravessada, eu diria, entre tomando decisões de um projeto. E isso pode acarretar uma desorganização muito grande quando você trabalha com múltiplas equipes dentro de um projeto. E a proposta aqui é realmente você ter um ambiente comum de dados, uma central onde todas as informações estão lá dentro, né? Você possui um único caminho, uma única forma de solicitar uma alteração, ter o acesso no momento correto. Então, esse ambiente comum de dados, representado aqui pela Construction Cloud da Autodesk, é que vai permitir tudo isso, né? Com isso, nós vamos buscar sempre os benefícios aí da colaboração. Aqui alguns deles, desde a facilidade da comunicação, devido a essa interação mais rápida entre as pessoas, entre as equipes, né? Essa colaboração eficiente, porque todos vão trabalhar em harmonia, uma vez que é uma única maneira há um único fluxo bem definido dessa comunicação. Eu cito também aqui essa coordenação multidisciplinar, né, porque ela vai auxiliar muito essa integração entre as disciplinas, justamente por causa de um único fluxo. E algo extremamente importante dentro de um projeto é nós termos toda a parte de verificação de conformidades, auditoria das informações, o rastreio dessas informações, a gente saber todas as atividades que estão acontecendo naquele momento, as atividades que estão em aberta, as que foram finalizadas, quais dados foram alterados. Vocês vão ver daqui a pouco como que eu posso verificar se uma informação dentro de um modelo foi modificada. É algo que é algo um pouco mais tangível, que é um pouco difícil de você visualizar quando você tem apenas uma ferramenta CAD e você está visualizando, você vai estar visualizando os arquivos, né? Eu diria manualmente. É muito difícil você encontrar todas essas modificações. Então, isso é tudo itens que eu quero mostrar aqui para frente para vocês. Perfeito. Então, contextualizando agora, essa plataforma Construction Cloud, ela entra dentro de todas as fases de projeto, né? Desde o momento que nós estamos, ou dentro das fases do ciclo de vida de uma construção, desde a fase de projeto, planejamento dessa obra,
no processo construtivo e também no processo de operação. Então, a Construction Cloud ela tem soluções que abrangem todas essas fases de desenvolvimento de projeto. Também dentro dessas fases, nós vamos ter aqui, eu estou trazendo 4 dos módulos principais, existem outros módulos, outros recursos dentro da Construction Cloud, mas nós trabalhamos exclusivamente com esses produtos que são os principais módulos aí da Construction Cloud. E hoje a gente vai falar do Docs e como que o Docs ele entra dentro desse contexto todo, né, da Construction Cloud. Então, nós temos aqui os dados unificados, olhando para essa tabela, nós vamos ter sempre o Docs fazendo toda a parte de gerenciamento dos documentos, né? O Docs ele é responsável por coordenar isso, para armazenar, fazer o gerenciamento das versões. Então, o Docs ele é a porta de entrada para uma gestão de dados bastante eficiente. Então, ele é o principal, o produto inicial, eu diria, quando falamos em usar o termo produto, né? Então, o Autodesk Docs, dentro desse cenário da Construction Cloud, ele faz a gestão de documentos. E ele vai trazer recursos desde o controle da documentação, o versionamento dos arquivos, onde a gente pode ter a versão 1, 2, 3, consultar essas versões anteriores, fazer comparativos entre versões. Então, o fato de a gente ter a possibilidade de armazenar mais de um tipo de versão nos traz um outro benefício que é comparar essas versões, entender o impacto de uma modificação de uma versão A, versão 1, 2, 3. Então isso é muito legal, isso eu quero mostrar para vocês dentro da plataforma depois. Outro ponto é aprovação de documentos, ou seja, uma vez que nós temos um fluxo bem definido, o Docs vai ajudar a gente a gerenciar esse fluxo. E tudo aquilo que for aprovado, reprovado, nós temos esse controle para uma possível auditoria posteriormente. E também temos para poder termos aquele cuidado de não liberar nenhum documento sem que esteja feita uma aprovação, sem que exista um carimbo naquele projeto dizendo, olha, esse projeto está liberado. E algo extremamente importante num processo de aprovação é o gerenciamento de problemas, o gerenciamento de incidentes, que uma vez que você vai aprovar algo, se houver alguma divergência, algum problema, nós temos que apontar esse problema dentro do projeto. Então é muito importante fazer o gerenciamento desse apontamento. Esse apontamento ele pode ser categorizado, ele pode ser endereçado a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a uma empresa. Então vocês vejam, são 4 pontos aqui que eles abrem muitas possibilidades de gerenciamento e muitas possibilidades de um upgrade na maneira como nós armazenamos e gerenciamos as informações. Perfeito? Então, antes de entrar diretamente na plataforma, é muito importante eu colocar isso aqui para vocês. Muitas pessoas nos perguntam como que você pode ter acesso ao produto? Como que a gente começa com o Docs? E eu respondo que é muito fácil, são 2 formas básicas de a gente ter acesso. Uma delas é adquirir uma assinatura. Então, essa assinatura ela pode ser do Docs, do Collaborate, Collaborate Pro, Takeoff ou Build. Qualquer uma dessas assinaturas, a gente já tem acesso ao Docs. Perfeito? Então, essa é uma das formas. E uma segunda maneira que a gente pode ter acesso é para quem tem a EC Collection, as empresas, os profissionais que já utilizam essa coleção da Autodesk, né? A EC Collection é aquela coleção que tem o Revit, o Navisworks, Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks, são vários softwares, é uma coleção de softwares para a área de engenharia e construção, e o Docs também está dentro dessa solução. Então isso é muito legal, porque uma vez que você já tem um CAD, você já produz desenho, o departamento de engenharia já tem as ferramentas de projeto. Então, junto às ferramentas de projeto, também já tem uma ferramenta para a gestão de dados, que isso é fundamental. Então, dessas 2 maneiras, você já pode ter acesso ao Docs, perfeito? Assinatura ou o licenciamento aí da EC Collection, beleza? Isso pode ser adquirido de forma unitária ou em pacotes. Então, vocês podem entrar em contato conosco, a gente consegue orientar bem certinho qual tipo de licenciamento é o mais adequado aí para cada tipo de solução. Legal. Mas, além disso, uma vez que nós temos acesso a uma licença do Autodesk Docs, é importante ressaltar sobre a colaboração.
Porque a gente fala, se a colaboração é um pilar do BIM e o Docs se propõe, né, a Construction Cloud se propõe a resolver esses problemas, a Autodesk ela desenvolveu uma forma de colaboração, ou uma maneira que as empresas podem trabalhar de forma colaborativa. Né? Como eu falei no começo, o objetivo da Construction Cloud é aprimorar a gestão de dados, aprimorar a colaboração, trazer isso de forma mais rica. Então, uma vez que você possui uma licença, uma empresa possui algumas dessas licenças, ou do Collaborate Pro, ou do Takeoff, Build ou Docs, é, uma empresa A é dona do projeto. A empresa B e C, elas são empresas que contribuem com uma com arquitetura, outra com estrutura. Logo, uma vez que a empresa B e C tenham uma AEC Collection e acesso ao Docs, a empresa A vai incluir essas empresas como membros do projeto. Tá? O que eu quero dizer? O licenciamento ele pode ser usado da licença B e C dentro do projeto da empresa A, que seria a dona do projeto. Então, aqui nessa figura, representa isso. Nós temos a plataforma e todos os interessados, cada um com o seu licenciamento, contribuindo. Então, esse licenciamento ficou muito fácil. Né? Até vocês imaginem uma empresa que trabalha, isso é comum no mercado, né? Uma empresa aí de estrutura que trabalha para várias empresas. Essa empresa ela possui o licenciamento do Docs, e esse licenciamento do Docs serve, né, ele pode ingressar dentro das outras plataformas. Então, isso é muito bacana, essa democratização do uso das licenças. Né? É um conceito que nós chamamos traga a sua licença, traga a sua subscrição. Beleza? Tiverem dúvida com isso, por favor, fique à vontade, coloquem no chat. Eu queria contextualizar isso primeiro para vocês. Legal. Agora, eu vou compartilhar aqui minha tela e nós vamos olhar dentro da plataforma, então, esses recursos aí que eu estou falando, né, de gerenciamento de documentos, upload de arquivos. Eu vou só fazer aqui uma troca da minha tela. Daniel, só por gentileza, eu vou fazer a troca aqui. Legal. Valeu, Daniel. Obrigado aí. Perfeito. Então, vamos lá. Agora, como nós acessamos a Construction Cloud? Num primeiro momento, vocês estão vendo aqui a minha tela inicial de projeto. Então, essa tela inicial de projeto, deixa eu dar F5 aqui, que eu estou com ele em inglês, só para ele vir para português. Ah, perfeito, está no meu cache aqui. Então, nessa tela inicial do Autodesk Docs, nós teremos acesso, uma das questões que é muito interessante é indicadores dos projetos. Então, já num primeiro momento, tem acesso aqui à quantidade de problemas que eu encontro dentro dos projetos, onde estão localizados os projetos que eu faço parte. Né? Então, a gente pode ver que temos aqui distribuído em vários locais. Itens recentes que eu acessei, dentre outros. Né? Isso aqui é um painel inicial aí de todo o projeto. Nós temos acesso a todos os projetos que a gente vai trabalhar, qual módulo que eu vou acessar. Eu posso fazer uma pesquisa pelos projetos, posso informar o código. Então, aqui é uma maneira de eu visualizar a plataforma geral, todos os projetos. Né? Uma vez que eu entro dentro de um projeto, aqui já estou com a aba habilitada, aqui eu estou dentro de um projeto, que é este projeto aqui, certo? E uma vez que eu ingresso dentro do projeto, nós temos uma organização aqui dessa tela, onde nós vamos ter aqui os ambientes dentro da plataforma e também os módulos da Construction Cloud. Então, o acesso aqui é muito simples. Conforme o produto que eu tenho disponível, eu já tenho acesso a esses produtos utilizando essa região aqui. Beleza. Quando a gente olha, então, para a primeira parte relacionada aos arquivos, só habilitar aqui uma ferramenta. Beleza. Então, quando a gente tem aqui uma parte relacionada aos arquivos, nós vamos ter uma listagem aí de pastas. Essas pastas, aí cada implementação do Docs, cada implementação do BIM, ela segue normalmente no nosso trabalho aqui na Bysoft. A gente monta uma consultoria para justamente fazer essa definição de pastas, que é um dos passos importantes aí dentro da metodologia BIM. Aqui nesse exemplo, eu estou trazendo uma pasta considerando que nós temos as disciplinas,
Cada disciplina ela é organizada em uma subpasta e algo bastante importante é a segurança que nós podemos ter aqui dentro, né? Aqui alguns recursos aí dentro de cada item. Quando eu acesso aqui configurações e permissões, olhem só que legal. Nós temos a organização tanto por usuários, por empresa ou por funções. Então, para quem está coordenando o projeto e administrando, a gente consegue configurar tudo isso. Uma vez que eu vou clicar aqui na pasta de arquitetura, olha só, eu tenho uma empresa chamada BSFT Arquitetura, que possui um membro de projeto dentro dessa empresa. Essa empresa ela pode gerenciar a arquitetura, né? Então, ela tem acesso completo. E assim vai, eu posso ter aqui outras empresas participando da empresa, dentro da pasta que é voltada à estrutura, nós temos uma outra empresa aqui com suas permissões, né? O que eu quero mostrar aqui? Que nós temos como definir as permissões por pasta e as permissões também, elas são gerenciáveis. Então, eu posso ter acesso de visualização, de modificação, posso ter acesso apenas para a criação de issues e problemas. Então, o gerenciamento de permissões, ele é bastante robusto aqui dentro da Construction Cloud. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem evidenciado aqui dentro, né? Legal. Uma vez que nós temos toda essa segurança, nós temos aqui uma opção de adicionar os membros do projeto, né? Ok, nós temos o projeto configurado, as pastas e as permissões, e aqui dentro eu consigo fazer a adição dos membros. Então vamos imaginar que eu tenho uma empresa aqui de complementares, ou uma empresa aí que vai trabalhar com a parte de hidrossanitário. Essa empresa de hidrossanitário, lembrando lá que eu comentei no começo, ele já possui a EC Collection, utiliza a Revit e tem uma licença do Docs. Então, eu adiciono, a única coisa que eu tenho que fazer é trazer essa empresa para cá, né? Eu vou adicionar aqui o e-mail desse usuário, dizer o que ele vai fazer no projeto, nesse caso ele entraria como um membro do... Uma vez que ele está dentro do projeto, eu tenho a possibilidade de definir quais ambientes, quais produtos ele vai ter acesso. Então, aqui também é uma questão de controle de segurança. Anteriormente, eu falei o controle de pastas. Aqui eu estou falando o controle de acesso mesmo. Permissões, funções que esse membro de projeto vai trabalhar. Então, uma vez que eu tenho um determinado projeto aqui, vou pegar aqui esse projetista, por exemplo, e posso dizer, olha, esse projetista ele tem a função de arquiteto. Logo, todas as permissões atribuídas em toda a plataforma dentro desse projeto serão válidas para esse usuário que possui uma função de arquiteto. Tá? Então é muito bacana essa maneira, você consegue enxergar de maneira rápida e também extrair esse relatório, caso você queira fazer uma auditoria. Então, o primeiro ponto é segurança, que é fundamental, né? De acesso, como também quais membros vão fazer parte do projeto e em qual projeto. Legal? Agora, um próximo ponto é, então, como que os arquivos eles vêm aqui para a plataforma, né? Existem três formas, eu diria, de você trabalhar com os arquivos. Uma das formas é você utilizar o Desktop Connector, que é uma ferramenta que vai fazer um sincronismo entre o teu computador, a tua máquina, com a Construction Cloud. Então é muito similar, eu comparo um pouco para vocês saberem, com o OneDrive ou o Google Drive. Nós temos aqui a Construction Cloud coloca uma unidade dentro para você acessar. Lá dentro tem o projeto e você pode ir salvando os arquivos lá, que isso vai sincronizando com a nuvem. Essa é uma forma. E uma outra maneira é trabalhar subindo os arquivos aqui manualmente, que eu vou fazer nesse exemplo aqui para vocês. Então, uma vez que nós temos as pastas de projeto, nós também podemos acessar aqui pastas que possuem um flag especial. Se vocês olharem aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui, deixar um pouco maior, vocês podem visualizar que aqui eu tenho um selo nessa pasta. Uma vez que essa pasta possui um selo, significa que, obrigatoriamente, eu preciso atribuir uma nomenclatura a esse projeto. Ou seja, eu estou subindo aqui um arquivo que possui, ele não está padronizado com a nomenclatura. Logo, quando eu subo esse arquivo, a primeira coisa que vai me aparecer é isso. Como eu estou definindo uma nomenclatura, eu sou obrigado a informar essa nomenclatura de forma correta. E existem regras, né? Então, aqui em projeto, por exemplo, eu preciso definir aqui
um nome desse projeto, olha, se eu for digitar mais caracteres que o permitido, olha lá, o sistema já me dá um alerta, né? Então eu vou definir aqui ARC, tá? Que eu estou usando a norma ISO aqui dentro, mas vou selecionar nesse exemplo como volume ZZ, o nível de localização é o nível 0, o tipo aqui, nessa classificação, todos esses campos que eu estou mostrando, eles são customizáveis. Então, você pode adequar conforme cada empresa. Aqui, nesse caso, eu quero dizer que esse é um modelo 3D, a função dele é arquitetura, o número dele é o 203040, e o status, por enquanto, é um status inicial. Perfeito? Então, veja, todos esses campos são possíveis de nós desenvolvermos informações para posteriormente a gente poder consultar, gerar um BI, fazer pesquisa de maneira mais rápida. Perfeito. Então, veja, eu subi um arquivo que não estava padronizado a nomenclatura e a plataforma me ajudou a construir essa nomenclatura. Perfeito. Aqui o arquivo está subindo, está sendo processado esse arquivo, e agora eu posso visualizar ele na sequência aqui. Perfeito? Então, essa é uma forma que nós temos aí de subir os arquivos. Tá? Então, sempre que eu clicar aqui, nós estamos vendo, por exemplo, todas as colunas. Se eu explorar, deixa eu dar um zoom out aqui, diminuir para 100%, nós temos todos aqueles parâmetros configurados aqui. Ó, tá? Então, veja que agora, olha só, tem uma mensagem de êxito, a plataforma ela vai dando muitas comunicações para quem está trabalhando com ela. Uma vez que eu subi o arquivo, eu tenho acesso direto à visualização. Então, olha só, eu não tenho aqui na minha máquina, por exemplo, o Revit instalado. E eu, no navegador, eu consigo acessar direto a visualização desse arquivo. Tá? Não precisei fazer download de nenhuma ferramenta. Eu acessei no navegador e tenho acesso aqui a esse modelo. Perfeito? Então, dessa forma, eu subi um projeto dentro do Docs. Agora, o que mais? Vamos explorar um pouquinho essa parte de visualização. Né? Antes da visualização apenas, olha só, aqui eu tenho um arquivo com a versão 3, logo eu tenho acesso ao histórico de versão, então eu consigo visualizar quem subiu a primeira versão, qual foi a data que esse arquivo foi enviado, posso fazer o download, posso tornar ele atual, posso copiar uma versão anterior, tá? E o mais importante é isso aqui, ó, entender qual é a versão atual. Né? Então, uma vez que eu acesso um arquivo, vou acessar um projeto aqui um pouquinho mais elaborado, para vocês poderem conhecer um pouquinho da capacidade de trabalhar também com grandes arquivos. Então, a Construction Cloud ela gera um modelo bastante otimizado para visualização. Então, independente aí do tamanho do projeto, a Construction Cloud sempre vai conseguir carregar, e esse carregamento ele funciona de uma forma bastante fluida. Né? Conforme eu vou dando o zoom aqui, ó, o modelo vai carregando, vai entrando mais detalhes. Então, dessa forma, veja, eu consigo visualizar todos os itens, né? Tem uma qualidade bem interessante aqui de visualização. Existem algumas configurações, claro que não é um treinamento, né? Mas existem algumas configurações aqui que eu posso fazer para visualização. Então, olha só, é um modelo aí bem interessante, né? Modelo com bastante informação. Uma vez que eu tenho acesso ao modelo, cada item que eu clico aqui dentro, né, que nós podemos selecionar, esses itens, eu posso visualizar as propriedades do item. Né? Então, aqui, eu estou clicando num painel solar e eu tenho informações sobre esse painel solar, desde o volume, qual é a fase que ele vai entrar. Aqui no painel também, nós vamos ter um navegador de modelos que ele vai nos mostrar de uma forma organizada toda essa estrutura aí do Revit. Né? Então, aqui está organizado toda a parte que tá na categoria massa, janelas. Uma vez que eu seleciono aqui, ó, automaticamente ele vai me mostrar aquilo que eu selecionei. Então, é uma forma muito rápida de a gente encontrar as informações e ter uma compreensão do modelo. E veja, como eu falei, não instalei nada, estou visualizando direto no modelo. Também, a gente pode fazer uma transição entre as pranchas criadas, o modelo 2D, e também o modelo 3D. Aqui eu estou visualizando uma prancha 2D,
né? Então essa prancha ela foi gerada aí dentro do Revit, todas elas são criadas aqui, são visualizadas, né, publicadas. E uma vez que eu estou dentro dessas pranchas, olha só, eu posso criar anotações direto do desenho. Então, aqui, muitas vezes, as empresas, um dos fluxos de trabalho que a gente encontra é você fazer print das imagens, levar em um documento, nesse documento, ou até mesmo dentro do PDF, fazer as anotações e gerando um relatório, né? E depois você precisa gerenciar esse documento. Esse recurso de anotação direto no desenho ele atende muito bem aquele princípio de uma única fonte de dados. Então, qual é a minha fonte de dados aqui? Nesse momento é o arquivo de projeto arquitetônico. Essa única fonte, ela está levando as marcações do projeto, então eu posso criar marcações específicas, fazer anotações dentro desse projeto, posso publicar essas anotações, ou seja, olha só, segurança e colaboração. Essa anotação ela pode estar disponível apenas para mim, para que eu gerencie o meu trabalho, ou eu posso publicar para que todos os projetistas tenham acesso a essa publicação, né? Tenham acesso e visualização a essa notificação. Então, são formas de a gente gerenciar essas informações, além de outras issues e outros incidentes que a gente pode adicionar aqui. Perfeito? Dentro também do modelo 3D, eu queria falar um pouco sobre essa imersão que nós temos dentro do modelo. Deixa eu só carregar aqui o modelo 3D. Legal. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais sobre aprovação, sobre issues. Aqui eu gosto de explorar essa imersão dentro de visualização. Então, olha só, uma vez que que a gente está visualizando o modelo, muitas vezes a gente precisa apresentar esse projeto para alguém, né? E às vezes é bom a gente dar um toque de imersão dentro do projeto. E aqui no visualizador eu tenho essa possibilidade, né? Uma vez que eu tenho as cores, posso definir cores aqui também, uma visualização mais realista um pouco. Eu posso fazer um passeio virtual, tá? Dentro aqui desse modelo. E olha só, uma vez então que eu faço esse passeio, eu posso entrar dentro da cena diretamente. Aqui no lado nós temos aí um minimapa que nos auxilia dentro desse processo. Logo, eu escolho em qual nível que eu quero fazer o passeio. Eu posso visualizar direto aqui o modelo, né, ter toda essa imersão aqui no modelo. Em caso aqui de uma dúvida, alguma situação, olha só, vou descer aqui até o piso. Estou visualizando aqui o jardim, a jardim aqui do modelo. E se eu tiver uma dúvida de dimensão, por exemplo? Olha só, legal, mas eu queria saber qual é a dimensão desse ponto a esse ponto. Então, aqui dentro, a gente vai ter todas as ferramentas que nesse momento é possível configurar, desde as unidades que a gente vai utilizar. Vou configurar aqui em centímetros, por exemplo. Posso utilizar aqui a ferramenta distância e fazer essa medição. Ó, clicando aqui nos pontos, e já consigo ter essa informação, esse dado, né, direto na tela, que já sei, então, qual é a distância. Ou então, olha só, legal, mas e essa janela aqui? Qual é a distância dessa janela? Qual é a dimensão dessa janela? Perfeito? Aqui em centímetros ou metros, que acabei colocando centímetros. Milímetros, metros. Vou trocar aqui para metros. Perfeito? Então, veja que nós temos todas essas possibilidades aqui dentro do modelo. Esse minimapa, olha a imersão que a gente consegue ter. Aqui eu estou visualizando 3D, visualizando 3D. Aqui eu estou visualizando já um minimapa. Eu consigo saber, baseado nos níveis do Revit, em qual nível que eu estou. Eu posso subir aqui, por exemplo, o nível 16. Posso movimentar aqui no minimapa, ir direto na posição. Tá? Então aqui eu já estou numa outra posição agora. Olha só. E aqui eu estou visualizando direto naquela posição, naquele nível. Beleza? Então, opa, acabei fechando aqui. Então, essa imersão que o visualizador traz para quem está trabalhando com o projeto, ela é bastante rica. Então, você tem acesso total às informações do modelo e também ao modelo em si, né? Mas agora, legal, a gente já visualizou o projeto, porém, vamos pensar o seguinte agora, em um cenário onde eu preciso compreender as mudanças, compreender o que tem de diferente entre, olha, aqui nós temos as versões.
o que tem de diferente entre a versão 1 e a versão 3? Como que eu posso saber isso? Então, como nós temos todo o gerenciamento de arquivos, gerenciamento de versões, a gente vai ter aqui uma ferramenta específica para comparação. Então, eu vou poder fazer uma comparação entre a versão 3 com a versão 1 desse modelo. E olha só como é bastante organizado esse relatório. Uma vez que eu seleciono o que eu quero comparar, a Construction Cloud vai montar um relatório dessas modificações e vai me apresentar de forma visual essas informações. Então, aqui ele está processando essas informações desse modelo, e aqui veja que agora eu já tenho nessa tela uma visão clara do que foi modificado, né? Explicando rapidamente, eu consigo ver o que foi adicionado na cor verde, deixa eu dar um zoom aqui, o que foi removido e o que foi modificado. Né? Muitas vezes, o que é adicionado e removido, visualmente é fácil da gente entender, mas o que foi modificado é um grande desafio. Muitas vezes você mudou uma parede de dimensão, houve uma mudança de layout, e então, muitas vezes, não mudou o quantitativo, mudou a disposição dos elementos dentro de um projeto. Né? Logo, eu consigo filtrar essas informações tanto por disciplina, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, somente arquitetura, praticamente é só arquitetura que está aqui, mas olha só, eu quero saber o que de estrutura. Deixa eu ver. Aqui que está categorizado como estrutura, né? Como estrutura, eu tenho esses itens aqui. Ó, então, eu tenho visualmente só esses itens. Eu quero saber só arquitetura. Então, agora eu consigo visualizar os itens que são só de arquitetura. E assim vai, todos os outros itens. E agora eu quero compreender o tipo da modificação. Tá? Olha o nível de filtro. Então vou colocar aqui numa vista superior, para a gente visualizar, e olha só que legal a maneira como eu posso fazer o comparativo. Eu quero saber itens que alteraram uma forma. Né? Aí aqui vai diminuindo o quantitativo. Eu tive um modelo que alterou a forma. Itens que mudaram de propriedade, vou remover. Né? Eu quero somente itens que tiveram uma mudança de posição. Então, nós tivemos esse conjunto de mesas aqui, mesas e cadeiras. Elas mudaram de posição. Legal, mas onde elas estavam quando houve essa mudança? Então, a gente pode colocar aqui lado a lado e ter uma visão bem clara, né, do que está acontecendo. Olha só, aqui ele estava numa linha e aqui ele está numa linha diferenciada. Então, ela está numa outra posição. E eu, automaticamente, eu consegui, de uma forma automatizada, eu diria, eu consegui já compreender o impacto, né? Entendi o que está acontecendo. Então, essa ferramenta de modificação, ela é bastante interessante, né? E nos traz várias informações aqui. Eu posso saber, ó, movido e a distância que ele foi, movida. Um elemento aí que teve uma mudança de propriedade. Olha só, fabricante. Não tinha um fabricante na versão 1 e agora passou a ter um fabricante. Perfeito? Então, apenas com um modelo arquitetônico e o visualizador, e também, agregado a isso, a modelagem das informações, olhe quantos benefícios eu consegui extrair aqui. Além de visualizar, compreender as propriedades, fazer análise de comparativo, entender o impacto da modificação. Então, veja como a plataforma tem muita riqueza nesse sentido de trazer as informações de uma forma mais evidente. Né? Legal. Agora, nesses próximos 10, 15 minutos aqui, eu quero conduzir vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre a aprovação de documentos e criação e gerenciamento de problemas. Então, nesse primeiro momento aqui, nós visualizamos os arquivos, visualizamos que temos uma versão 3, e olha só, eu já tenho uma informação aqui que esse arquivo está em revisão. Né? E ele já teve revisões anteriores. Então, isso também é algo que está aqui dentro. E as revisões, agora entrando diretamente em revisões, as revisões dentro aqui do Docs, elas são coordenadas e configuradas de uma maneira bastante abrangente, onde eu posso definir que cada função, pessoa ou empresa, ela tem acesso a determinadas fluxos de revisões. Então, só para exemplificar aqui, sem se estender, as empresas podem criar
vários fluxos de revisões. Você pode criar um fluxo para arquitetura, um fluxo para liberação de projeto genérica, um fluxo para estrutura, enfim, pode configurar vários fluxos. Dentro desses fluxos, nós temos possibilidades aqui de informar quem inicia, quem aprova, criar status diferenciados e também definir o que vai acontecer com o arquivo uma vez que ele é aprovado. Então, é bastante flexível a parte de configuração e o uso desses recursos também é muito simples. Uma vez que eu tenho o arquivo, eu vou acessar aqui a pasta documentos e vou encaminhar para revisão esse arquivo aqui. Ó. Então, uma vez que eu tenho esse arquivo ou esse projeto, basta selecionar ele, aqui tanto faz, botão direito em cima, automaticamente eu uso esse recurso aqui, ó, enviar para revisão. Logo, vai aparecer quais são os fluxos que eu tenho possibilidade dentro da minha permissão, dentro da minha função. Então, eu posso dizer aqui que a revisão vai ser revisão para liberação. Para liberação. Perfeito. Os arquivos adicionados, vou enviar. Uma vez que eu crio esse envio, muitos revisores que estiverem configurados, estiverem atribuídos, eles já vão receber essas notificações. Eles vão receber por e-mail essa notificação, e com essa notificação, a gente vai ter acesso a fazer esse gerenciamento dessa revisão. Né? Então vamos só acessar aqui, olha só, já tenho atualizado a revisão para liberação, o número dela é revisão 8, o andamento dela, ela está indo para, ela está na primeira etapa, então eu posso clicar aqui e visualizar essas etapas. Dentro desse ambiente aqui de revisão, as etapas estão aqui, ó. Então etapa de início e uma etapa de revisão final. Eu vou assumir aqui essa primeira etapa, então eu vou informar que eu vou iniciar aqui a revisão, isso normalmente seria feito por alguém com a função específica, né, para essa aplicação. Aí eu tenho aqui, então, acesso ao arquivo diretamente, então não preciso navegar até a pasta onde está localizado o arquivo, eu tenho acesso direto aqui. Uma vez que eu clico, vai abrir o arquivo, tá, de maneira super rápida. Esse arquivo vai ser aberto aqui. Posso visualizar, fazer as marcações, como eu havia comentado, adicionar incidentes, né? E aqui eu vou criar um incidente apenas. Então, vou criar um incidente aqui, nessa posição. Olha só, posso pegar aqui e vou pedir aqui, ó, informações. Eu quero uma informação sobre aquela porta. Então, marquei direto no modelo. Então, durante o processo de revisão, eu preciso adicionar incidentes. Quero adicionar uma solicitação de alguma informação. Então, eu posso verificar aqui, né, favor informar, informar o modelo da porta, né? Informar um modelo da porta. Beleza. E quero atribuir aqui ao meu colega aqui. Beleza, vou informar aqui. Legal. E tenho mais informações, também poderia adicionar aqui dentro. Perfeito? Então, uma vez que eu criei o problema, ok, esse problema já está criado, agora eu poderia, então, aprovar esse projeto. Perfeito? Então, eu visualizei o projeto, eu criei anotações, e agora eu poderia aprovar ele. E aqui tem uma solicitação importante, que é adicionar um status de revisão. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aprovar, mas eu quero aprovar com comentários. Eu vou adicionar aqui um comentário, só para dizer verificar o modelo da porta. O modelo ele está aprovado, mas eu preciso acrescentar esse comentário. Esse comentário é importante para registrar. Perfeito, eu adicionei aqui um comentário, aprovei esse modelo. Agora eu posso, então, liberar ele aqui, ó, enviar para revisão. Então, veja, é um fluxo bastante simples, bastante otimizado nessa utilização. Eu posso selecionar mais de um documento dentro desse processo. Perfeito. Então, aqui eu abri a solicitação, editei, visualizei, criei uma issue e aprovei o documento. Uma vez que esse documento está aprovado, esse documento, dentro aqui da pasta onde ele faz parte, ele vai receber um selo de aprovação. Tá? Então, para ter um controle aqui, estou só atualizando essa página.
Vamos atualizar aqui, a gente já vai ter esse acesso, tá, essa informação desse selo. Perfeito. Legal. Então aqui agora, nós temos essa aprovação aqui, ó, tá? Temos aqui a informação que ele está aprovado com comentários. Legal. Perfeito. Então aqui nós temos, vocês puderam ver que a gente tem um controle, podemos customizar esse fluxo aí de revisão. E agora um último item é o item de gerenciamento de problemas. Então o Autodesk Docs, além da visualização, do controle de revisões, nós temos também aqui a possibilidade de fazer o controle de problemas, de incidentes dentro desse projeto, né, que nós chamamos de issues. Essas issues, aqui, quando acessamos esse painel, cada um vai ter acesso, normalmente, àquilo que está atribuído de acordo com a permissão. Se eu tenho permissão para visualizar de todas as empresas, eu vou visualizar de todas as empresas. Ou então, posso visualizar apenas aquelas issues que eu estou ou acompanhando, ou as issues que estão atribuídas a mim, né, que eu preciso solucioná-las. Então, aquela issue que eu abri com informações, que está aqui, ó, né, então, uma vez que está atribuída aqui ao usuário Thiago, vou voltar aqui, vou atribuir a minha apenas para demonstração. Eu atribuí aqui esse problema, eu posso vir aqui, adicionar uma referência a uma foto, a um arquivo, né? Eu posso adicionar uma série de referências dentro dessa issue para modificação. Eu poderia, por exemplo, carregar uma foto nova aqui, ou fazer uma referência a um determinado modelo. Quero dizer, olha, aqui está falando de porta, mas eu poderia adicionar uma referência a uma fotografia específica, né? Aqui dentro dessa issue, e eu poderia também adicionar um comentário, modelo da porta, marca XYZ. Perfeito. Né? Uma vez que está criado, e essa issue ela vai ter status para aprovação, revisão e assim por diante. Aqui eu posso finalizar essa issue e tenho aqui a informação da issue finalizada. Perfeito? Então, as issues, a gente pode entrar a fundo mais à frente para explicar um pouco mais, porque o poder dela de gerenciamento é bastante interessante, porque nós temos toda a parte do registro de atividades, o que aconteceu com essa issue, eu consigo extrair informações e saber a quantidade de tempo que ela ficou aberta, a quantidade de tempo para a solução de problemas, e algo bastante legal que eu quero explorar um pouco mais aqui para mostrar, para finalizar, é que as issues nós vamos configurar tipos e subtipos, tá? E para cada tipo, nós podemos adicionar campos exclusivos. Tá? Isso é bastante legal, porque muitas vezes um problema de projeto, existem campos que são específicos para problema de projeto. Então, esses campos eles estariam disponíveis apenas nos campos que são relacionados, ou melhor, nas issues que estão atribuídas ao contexto de projeto. Quando você fala de obra, você tem um contexto diferente, e nesse contexto você vai organizar os campos específicos para a obra, ou para falha de cronograma, um campo específico para falha de instalação. Vamos imaginar o seguinte, para falha de instalação, eu preciso ter um campo que eu informe qual é o asset, qual é o ativo que eu estou usando na instalação ou que está com falha. Então, a partir do momento que eu tenho essa informação, eu tenho uma riqueza muito grande de consulta, de filtro e tomadas de decisões. Legal? Então, aqui a gente explorou um pouco mais das issues também, né, como que elas estão atreladas aí dentro do modelo. Agora, pessoal, eu quero começar a responder perguntas de vocês. Eu vi aqui que nós temos várias perguntas. Tá? Se vocês tiverem ainda, fiquem à vontade, podem colocar mais perguntas aí dentro do modelo, dentro da nossa plataforma, que eu vou responder para vocês. Perfeito? Se tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato conosco aqui na Bysoft. Você pode entrar em contato aí com a nossa área comercial, o pessoal pode marcar um bate-papo com vocês. A gente pode entender aí cada cenário, qual o produto mais adequado e assim por diante. Bom, vamos lá, Daniel. Se você puder colocar as perguntas, eu não vi aqui toda. Perfeito. Vamos lá. A empresa tem a EC Collection, então já posso utilizar o Docs. Perfeito. Isso mesmo. Então, como eu havia comentado anteriormente,
Há duas maneiras de você ter acesso ao Docs. Uma é com uma assinatura do Docs, do Collaborate Pro, do Build e do Takeoff. Então, dessa forma, você já tem assinatura. E com a EC Collection, você já tem acesso ao Docs também. Tá? Então, basta entrar lá no painel de gerenciamento, conversa aí com o gerente de contrato, que ele pode fornecer esse acesso. Se tiver dúvida, nós estamos aqui para ajudá-los nesse sentido, entre em contato aí com o nosso suporte. Tem mais alguma pergunta, Daniel? Ok, temos licenças do Docs e atualmente utilizamos internamente. Podemos ingressar em projetos de outras companhias com nossa assinatura? Pode, pode. Isso também. Ah, legal. Isso eu comentei lá no começo, né? Uma vez que você possui uma assinatura do Docs, seja da EC Collection, seja uma assinatura de algum dos módulos, você pode trabalhar dentro do hub de outras empresas. Hub é um termo que nós usamos, como se fosse a nuvem de cada companhia. Né? Então, por exemplo, a Bysoft tem um hub, que é o que eu estou trabalhando aqui. Dentro desse hub, eu posso convidar outras empresas para trabalharem nesse nosso projeto. E essas empresas utilizam suas próprias licenças. Então, eu, como dona do projeto, eu não preciso fornecer o licenciamento para quem vai trabalhar comigo. Essas empresas que já possuem o seu licenciamento contribuem dentro da plataforma. Então é muito simples, você pode usar as licenças. Por isso que é bacana a aquisição da EC Collection. Você já está integrado com todas as empresas que utilizarem a Construction Cloud. Tá? Não precisa adquirir licenciamentos extras. Perfeito. O que mais? Compartilhar aqui projetos diferentes do Docs. Ah, legal. Essa pergunta é bacana. Isso eu acabei não mostrando. Sim, é bem possível. Deixa eu contextualizar essa pergunta. Então vamos pensar o seguinte: aqui eu estou falando em projeto, né? Aqui minha tela está aí ainda. Aqui nós temos vários projetos específicos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma análise Construction Cloud e eu tenho um outro projeto Manufatura Cloud, por exemplo. Se eu tenho um arquivo que ele está dentro desse projeto e ele tem que estar disponível em outro projeto, eu tendo acesso, eu posso sim fazer uma colaboração. Essa colaboração é feita através desse recurso aqui. Ó. Tá? Excelente pergunta, porque nós temos situações de projetos, integração de projetos, muitas vezes, que partem de um projeto que já existe. Só que é necessário criar um segundo para gerenciamento. Para não ter duplicidade ou para manter um fluxo bem coeso da informação, a gente consegue referenciar projetos. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo de um projeto, ele vai me informando aqui, ó, projetos conectados. Então, eu sei que esse projeto aqui ó, está conectado com este projeto. Então, o projeto Maceió está conectado com o projeto BSFT. Eu consigo saber o que está saindo desse projeto e entrando no outro projeto. Olha só, então eu tenho esse projeto aqui, enviando arquivos para o projeto Manufatura. Olha só, e qual é o arquivo? Quais são os arquivos? Perfeito? E também tenho a possibilidade de saber quais são os arquivos que estão vindo, recebido deste projeto. Perfeito? Então, legal, essa pergunta é muito boa. Você consegue conectar projetos diferentes também. Tá? Isso é bastante interessante. Isso gera uma possibilidade de a empresa ter a Construction Cloud bem definida e segura dentro do fluxo de trabalho da empresa, mas vai permitir com que ela tenha uma pasta específica sendo compartilhada com outra companhia e seguindo todas as regras daquela outra companhia também. Então, veja como é bastante flexível. É legal? Perfeito. Como funciona o licenciamento? É por usuário. Isso mesmo, licenciamento é por usuário. Tá? Licenciamento é por usuário. Cada usuário vai ter um acesso, assim como eu comentei aqui. Ó. Cada usuário adquire uma assinatura. Ou você vai ter uma assinatura do Docs exclusivamente, algum produto, ou você vai ter uma assinatura da Construction Cloud específica. Perfeito? Então, cada usuário aqui possui um ativo, né? Possui um status. Definindo quais produtos ele tem acesso aqui. Ó. Perfeito? Legal. O Daniel está me informando aqui que acabaram as perguntas. Ok, Daniel. Beleza, obrigado. Acho que
Foi bem bacana, é bem legal mostrar essas ferramentas e proporcionar essa, essas informações a todos vocês, né? Conhecerem que é muito fácil a gente ingressar dentro da parte de gerenciamento, é algo bastante atingível, né? Tendo as licenças, a gente já consegue subir, não tem espaço, ou seja, a quantidade em megabytes ele é ilimitado, então são uma série aí de benefícios que vocês têm uma vez que trabalham de forma colaborativa, utilizar aí a Construction Cloud para aprimorar, para dar mais um passo aí esse nível de maturidade na gestão de documentos. Perfeito? Pessoal, então queria agradecer a todos vocês, vamos ficando por aqui. Nós teremos na sequência novos eventos. Nesses próximos eventos, a gente vai sempre trazer, procurar trazer um conteúdo conceitual e também um conteúdo um pouco mais técnico, porque muitas vezes as pessoas sabem conhecem por nome a ferramenta, mas não tem exatamente como que aquilo está dentro de um fluxo de trabalho, né? Como que essas ferramentas elas se conectam entre si. Então a gente sempre vai buscar trazer um conceito teórico e algo um pouquinho mais técnico aí para os entusiastas, para quem é usuário aí da ferramenta também poder usufruir um pouco e conhecer mais. Perfeito? Muito obrigado, pessoal. Um bom almoço para vocês, um bom restinho de semana e agradeço. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que nossa equipe aí vai mandar os próximos eventos para vocês que nós teremos na sequência. Valeu? Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos.